Senhor. Jesus. E então, depois de um momento como esse, quem sentiu a presença de Deus? Será que foi só eu aqui? Tenho certeza que não. Exponha-se à palavra, à oração e ao louvor a Deus. E esses momentos, eles preparam você para ser tocado por Ele. E quando Ele te toca, você é renovado, você é cheio de ânimo, você é cheio de força, você é cheio de coragem para viver enquanto Ele não vier. Cheio de força, de ânimo, de coragem para viver enquanto você não for. Não se apegue às coisas terrenas. Não se apegue. Aqui nós somos peregrinos. Só estamos aqui de passagem. Ontem, jovens, vigorosos, fortes. Amanhã, velhos, com todo respeito, velhos sem força. Igual eu vi hoje com o Jairo, uma senhorinha no hospital, sem forças. E eu disse: Jairo, olha as realidades. Ontem, aquela senhora era como nós. Hoje, ela está quase partindo. E aí, depois que acabar o fôlego, aqui, deseja a Deus mais do que tudo. Viva cheio de ânimo e de coragem, porque se você viver assim, a tua eternidade com Ele é certa. A tua eternidade com Ele é certa. E em meio a tudo isso que eu estou falando, em meio a esse calor do meu coração, eu quero falar para você sobre ânimo. E tudo isso que você viu aqui agora nesse início de mensagem, os pais segurem as suas crianças aí que vão consagrar. Eu vou consagrar só no final do culto. Amém? Temos aí 8, 9, 10 crianças para consagrar ao Senhor. Mas segura um pouquinho. Então tudo isso que você ouviu gera ânimo para viver, gera força para suportar e coragem para enfrentar qualquer situação. Eu não sei se você está precisando de ânimo, mas eu te digo, Deus, Ele tem ânimo para você. Ele tem ânimo para te dar. Ânimo é disposição de espírito. Ânimo é determinação diante do perigo ou do sofrimento. Ânimo é uma manifestação efetiva de desejo, intento, vontade para seguir em frente, coragem e força. Isso é o significado da palavra ânimo. E Deus quer que vivamos assim. Como está a disposição do teu espírito? Como está a tua determinação diante dos perigos ou dos sofrimentos?
os perigos te fazem retroceder, os sofrimentos te fazem parar, reclamar, não buscar mais a Deus, desejar voltar, desistir de tudo? Como estão dentro de você os teus impulsos para acordar, impulsos para levantar? Acordar não, a gente acorda naturalmente, mas impulsos para levantar da cama, impulsos para fazer a tua própria comida, impulso para trabalhar, impulsos para sonhar, para construir, impulsos para vencer desafios, para vencer os teus medos. Aonde estão e como estão os teus impulsos? Isso tudo fala de ânimo. E se tem uma coisa que Deus, Ele quer e Ele sabe injetar no ser humano, é ânimo. Ele falou com Josué 3 vezes. Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9. Ele diz para Josué: ser forte e corajoso. No versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Aí no 7 ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido em tudo o que fizeres. E o 9 diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quem tem intimidade com Deus, Deus está com ele, onde ele for, Deus está com ele, não há o que temer. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. 3 vezes. Não desista, mesmo que hajam problemas, mesmo diante de problemas, porque eu sei que quando eu falo uma mensagem como essa, e eu falo uma palavra como ânimo, é para atingir o coração de alguém. Deus está atingindo o coração de pessoas que precisam de ânimo, é lógico, e tais pessoas que precisam de ânimo estão desanimadas, e desanimadas por causa de problemas. Mas eu te digo, em nome de Jesus, mesmo em meio aos problemas, tenha ânimo, tenha bom ânimo, filho, tenha bom ânimo. Pega na mão do teu irmão, eu sei que parece ser chato, mas diga para ele: tenha bom ânimo. Você não está num teatro, eu não estou dando uma palestra motivacional, eu não me preparei como os coaches para dar uma palestra motivacional, mas é o Espírito Santo que está aqui nessa noite envolvendo cada um. Vem do Espírito a palavra de hoje. Então, mesmo em meio a problemas, tenha ânimo. O profeta Jeremias, ele foi levantado em sua época, em um ano, ou em uma época muito dura, muito difícil. Ele era conhecido e foi e se tornou conhecido até hoje como profeta chorão. Não apenas porque ele era sensível, mas porque o que Deus mandou ele profetizar era muito difícil. Porque o povo de Israel naquela época recebeu uma sentença do Senhor. Deus permitiu que Israel fosse levado cativo pelo rei da Babilônia, para que passasse um tempo, um período que foi de 70 anos, exilados, escravizados, morando em uma terra distante que é a Babilônia. E ele só profetizava que isso ia acontecer: vocês serão levados para uma terra distante, lá vocês vão morar em casas que vocês não construíram,
Lá vocês estarão distantes da terra natal de vocês. Isso vai acontecer com vocês. E ele recebia muitas críticas, ele recebia muitas perseguições. Ele foi preso, ele foi esbofeteado muitas vezes. E ele só abria a boca para falar isso, mas era Deus que estava mandando. E o livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, fala um pouco disso, onde ele se lamenta. Porém, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, o versículo 1 diz assim, ó: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele começa, e ele diz: ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. E ele começa ali a falar dos seus sofrimentos. Ele continua, e o versículo 20, ele diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aqui ele encerra as falas dele sobre os males em que ele estava vivendo. Porém, ele não para por aí. Ele continua, o 21, quero, porém, mesmo em meio ao sofrimento. É isso que Jeremias está dizendo. Mesmo em meio a tudo isso que eu estou vivendo, ou que eu vivi, mesmo em meio ao sofrimento, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que Jeremias está falando do coração dele, da vida dele, e o que nós aprendemos aqui? É que mesmo em meio aos problemas, eu posso ter uma atitude de não me deixar envolver por esses problemas, ao ponto de não querer seguir em frente, ao ponto de não querer continuar, ao ponto de não querer mais ver e nem conhecer e nem me relacionar com Deus. Mesmo em meio a problemas, eu posso ter uma postura. E ele começa dizendo: porém, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui eu não quero andar nessas memórias, no que me pode dar esperança. Não quero andar no teu passado, sobre coisas boas. Ah, como era bom a minha infância. Eu não gosto disso. Tem muita gente que fala: oh, tempos bons, aquele dia, oh meu Deus do céu, nós éramos felizes e não sabíamos. Eu era feliz quando criança, mas hoje eu sou mais feliz ainda. Eu falo de coração, eu sou mais feliz ainda. Então, a questão aqui de memória de esperança, eu não quero levar você a imaginar: isso me dá esperança, o meu casamento me dá esperança, a minha família me dá esperança, porque eu sei que tudo isso é combustível para nos dar esperança. Mas eu quero te falar da coisa mais importante que pode te dar esperança palpável e esperança duradoura, esperança sólida, esperança inabalável. Sabe o que é? A presença de Deus. A presença de Deus. Mas deixa eu abrir um parêntese. Você só vai entender o quão importante é essa definição da presença de Deus quando você começar a viver na presença de Deus. Quando você começar a desfrutar da presença dEle, não apenas num momento de intimidade no teu quarto, mas andando, indo e vindo, de você olhar para situações de livramento, situações grandes de risco, e ver que Deus livrou você, e várias outras. A presença de Deus de fato traz esperança. Lembra-te, se você já esteve na presença de Deus algum dia, e de maneira constante, todos os dias, mas hoje não tem mais, eu te desafio: volta. Volta que dá certo. Volta que dá certo. Coloca o joelho no chão dia a dia
ora, fala dia a dia com Deus, que dá certo, dá certo. Isso vai trazer esperança para você. Eu quero falar dessa esperança, a esperança das memórias com Deus. Se você nunca teve intimidade com Deus, nunca soube o que é estar num quarto, orando, falando com Deus, e Deus tocando você, e conhecendo Ele constantemente, eu te desafio nesta hora, a começar a buscá-lo hoje. Abra teu coração, creia, experimenta para você ver. E Ele continua, vai desenvolver. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E Ele continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha que texto poderoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Deus olha para você, Deus olha para as tuas dores, Deus olha para os teus problemas, Ele sente o teu sofrimento, Ele sente a tua tristeza. Deus sabe o que você está passando, Ele é misericordioso. E esse sentimento, ou essa ligação, ou essa conexão de Deus com você não acaba. É isso que o profeta está dizendo, não acaba essa ligação dele com você. Está sofrendo, Deus está ligado contigo no sofrimento. Pode ter certeza. Está com dificuldade, Deus está ligado contigo na tua dificuldade. Porém Deus não obriga ninguém, Ele não obriga ninguém a buscá-lo, Ele não obriga ninguém a estar com Ele. Ele espera por você, Ele espera por você. Continuando o texto, versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O que Jeremias está dizendo aqui? Mesmo em meio a todos os meus problemas, eu não perdi o Senhor, Ele está comigo, Ele é o meu melhor, Ele é a minha parte, Ele é a minha parte. A minha porção é o Senhor. Esse termo porção é igual o pai e a mãe na mesa e os filhos ao redor. E cada filho tem o seu prato. E sabe quando a comida é contada? Eu nunca passei fome. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas houve época lá em casa que a nossa comida era contada. Era um prato para cada um, de arroz com feijão, a mãe botava, e uma bolinha de carne frita, uma para cada. Lembra, Maelda? Uma bolinha para cada. E eu comia aquela bolinha de carne com tanto gosto. Ali era a minha bolinha de carne, ali era o meu prato. Eu não deixava cair um caroço de arroz. Eu competia, brincava, competia com meu irmão, o Nenê. Nós sentávamos um na frente do outro. Aí quem deixasse cair um caroço de arroz em cima da mesa, pagava uma colherada para o outro. Eu e ele, eu e o Nenê. Só com brincadeira. Mas a porção que ele fala, os filhos ao redor da mesa, cada um recebe o seu prato de comida. Aqui é a minha porção. Ele diz: o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é aquilo que me sustenta. Eu sou do Senhor, Ele é meu. Eu tenho o Senhor é a minha porção. Nós viemos sem nada para essa terra e voltaremos sem nada.
Porque você está lamentando e parou na lamentação porque perdeu alguma coisa ou perdeu alguém. Uma coisa é você lamentar, outra coisa é você parar. Nós somos seres emocionais, emotivos, somos frágeis, mas Deus fortalece. Nós podemos sofrer por perdas, podemos, mas nós não podemos deixar de buscar a Deus por causa das perdas, ou pela falta daquilo que nunca tivemos. Muitos deixam de buscar a Deus, porque não tem algo que quer tanto, mas nunca teve. E Deus, presta atenção, Ele não gosta quando permanecemos dessa forma. Lembra de Eucana e Ana? Lembra? Eu gosto de falar isso. Lembra de Eucana e Ana? Eucana é o nome de um homem. Sua esposa Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril. E Ana vivia se lamentando, vivia se triste, se lamentando, triste. Mas não por algo que ela perdeu, mas por algo que ela nunca teve. Ela nunca tinha tido filho. Algo que ela nunca tinha tido. Ela queria ter algo, ou seja, um filho. Mas ela não era uma mulher equilibrada. Ela vivia desequilibrada. E um dia, Eucana disse: por que você chora, Ana? Ele sabia por que era que ela estava chorando. Por que você chora, Ana? Ele sabia por que ela estava chorando. Por quê? Porque não tinha filho. Mas uma hora é como que ele se irrita. Ele diz: Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Olha só o que ele fala para Ana. E ele era melhor do que 10 filhos. Não te sou eu melhor do que 10 filhos, Ana? Mesmo que você tenha 10 filhos, Ana, esses 10 filhos não serão melhores para você do que eu. Eucana tipifica Deus na vida do homem, que lamenta por algo que nunca teve, ou por algo que já perdeu e não sai dessa lamentação. É lambendo a ferida, igual o cachorro direto, lambendo. Porém, depois dessa palavra, Ana parece que se toca. E ela está orando, e ali na oração, ela faz um voto com Deus. Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. E ela tem aquele filho. Deus opera um milagre na vida de Ana. Mas depois da palavra de Eucana, Ana entendeu, não tenho dúvidas, aquilo que o marido dela estava falando. Assim o Senhor te diz hoje: Deus é melhor para você do que qualquer coisa, ou do que qualquer pessoa que um dia você teve e perdeu, ou você nunca teve algo, ou nunca teve alguém e você quer ter. Deus é melhor, porque tudo que você conquistar na tua vida, e todas as pessoas que você tiver na tua vida, você vai morrer, você não vai com elas, elas vão ficar. Ou se elas morrerem antes, elas vão e você fica. E tudo que você conquistou em relação a coisas, você não leva. Por que então que nós deixamos de buscar a Deus? Por coisas ou por pessoas? Não paremos nisso. Você só vai conseguir continuar buscando a Deus, mesmo em meio a problemas, se você entender o que Jeremias entendeu: o Senhor é a minha porção, eu tenho o Senhor, está tudo bem. Eu tenho o Senhor, então está tudo bem. O Senhor está falando isso aí só por falar, é? E por que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo? Eu não vou tirar esse sofrimento de você. Eu não vou tirar esse sofrimento de você, Paulo. Paulo sofria por um espinho na carne, que até hoje ninguém sabe o que era, mas era ele falava, na palavra dele, um mensageiro de Satanás, que vinha para me esbofetear. E aquilo
fazia Paulo sofrer. E ele orava pedindo que Deus tirasse aquilo dele. E Deus um dia disse: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Traduzindo, tudo é passageiro aqui nessa terra. Só o Senhor é eterno. Não troque o eterno pelo passageiro. Não troque o eterno pelo passageiro. Em nome de Jesus, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E aí, o último versículo aqui, ó. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Esperar por Ele é viver nele, esperando suas manifestações, esperando os seus sims e os seus nãos, esperando suas direções. Viva dessa forma. E se você, querido, está em uma situação muito difícil, eu quero te lembrar de Jó. Jó 14, versículo 7 a 9. Jó 14, 7 a 9. O texto vai dizer: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas. Diga assim: ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. Águas do Espírito. Águas do rio de Deus. Seja alguém espiritual. Eu estou falando de águas que fluem do trono de Deus. Eu não vejo essas águas, mas eu sinto elas. Eu não toco essas águas, mas elas me tocam e mudam a minha vida. Ao cheiro das águas brotará. Ela brotará. Aqui eu estou lendo textos que falam de ânimo, que falam de esperança. Ezequiel, ele tem uma visão. Em Ezequiel 47, ele tem uma visão do trono de Deus e de águas que escorriam da base do trono de Deus. E aquelas águas faziam um grande mar. Elas se reuniam e faziam um grande mar. E ele começava a entrar naquelas águas. Águas que davam nos tornozelos, águas que davam nos joelhos, águas que davam na cintura, águas que ele não poderia mais caminhar, mas tinha que nadar, de tão profundas que elas eram. Essas são as águas do rio de Deus. E no final dessa visão, ele conclui o versículo 9, 47, 9, Ezequiel 47, 9, ele conclui dizendo: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E o final diz: e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Quem quer a vida de Deus, diga aleluia. Quem quer as águas desse rio, diga aleluia. Você precisa, nós precisamos dessas águas. E tudo viverá por onde passarem essas águas. E tudo viverá. Essas águas estão fluindo aqui nessa noite. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Essas águas fluem aqui. Elas estão passando nesse lugar. Pela fé, você pode mergulhar nessas águas e passar a viver a vida que você nunca viveu. Porque ainda falando de águas para terminar, Jesus, a água da vida. No Evangelho de João, no capítulo 7,
do versículo 37 ao 44, olha o que diz para terminar. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que são esses rios de águas vivas? Fluindo de dentro daquele que crê em Jesus: ânimo, força, coragem, determinação, impulsos de vida, impulso para viver, impulso para trabalhar, impulso para viver em família, impulso para construir, para sonhar, impulso para buscar a Deus, impulso para crer, impulso para perdoar, impulso para amar, impulso para permanecer. São essas águas. Porém, ele continua, Jesus diz, 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois ainda não tinha sido dado o Espírito naquele momento, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam, olha que interessante, Jesus falou para todo mundo: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse isso para todos que estavam ali. Mas no meio daqueles houve confusão. O 40, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam uns para os outros: este é verdadeiramente o profeta. Outros já diziam: ele é o Cristo. Outros porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ou de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Houve uma confusão sobre quem era Jesus. Mas Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. Eu sou a água viva que desceu do céu, como o pão também desceu do céu. Eu sou a água. Quem crê em mim, vai fluir de dentro de si rios de água viva também. Quem crê. No meio da multidão haviam os que não creram. E a diferença está na crença, está na fé que você deposita. Mas não é uma fé só de fechar os olhos e dizer: eu acredito, pastor, eu acredito, e sair daqui e continuar a viver da mesma forma. É uma fé onde você sai daqui com sede, com fome, desejoso de buscá-lo. Terminar o culto, você está com mais vontade de buscá-lo. Isso sempre aconteceu comigo. Quando terminar o culto eu vou buscar. Quando terminar o culto eu vou buscar. Quando terminar o culto eu vou orar. Quando terminar o culto eu vou buscar. É essa fé que eu falo. E é esse o estilo de vida, juntando tudo que eu falei, que vai gerar ânimo em você, força e coragem em você. Pois o diabo tenta enganar. Ele adormece, ele bota para dormir, ele bota para cochilar, dá um beliscão de vez em quando, mas depois ele passa a mão. Ele engana para um lado, engana para o outro. Mas Deus não. A palavra de Deus é a mesma. Ele não muda. É oração, é busca intensa, é adoração, é culto, é igreja, é célula, é a obra do Senhor. Isso é Deus, e essa é a vida. Se você está fora desse eixo,
você está fora de Deus. Fora de Deus o desânimo vem, a tristeza abate, ela laça e ela puxa você. Em nome de Jesus, receba ânimo. Levanta a tua mão, receba ânimo, receba força, receba coragem, receba do mesmo calor que está dentro de mim. Eu falo não com prepotência, eu falo com sinceridade. Já queima, as lágrimas vêm, queima, as lágrimas correm. É um fogo que queima, que aquece, o meu rosto fica queimando. Receba da força, receba da alegria, receba do ânimo do Senhor, para viver uma nova vida, de intensidade na presença de Deus, em nome de Jesus, de maneira intensa, de maneira constante, de maneira de um crente verdadeiro. Crente verdadeiro que ama a presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora, nós vamos orar, em nome de Jesus. Fica só no fundo mesmo, fica só no fundo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.